Alô, amigos do BabaCast, sejam bem-vindos a partir de agora, mais uma edição, esse episódio aqui no BabaCast. Primeiramente, antes de tudo, quero que você se inscreva no nosso canal a partir de agora. Soca esse like, tá bom? Vai lá, dá o like bacana, se inscreve no canal, marca o sininho para que a notificação chegue para você toda vez para que você venha ficar por dentro do que acontece com os nossos convidados, até porque o BabaCast tem histórias, tem conversas inusitadas, sem roteiro, tá bom? E também histórias que merecem ser ouvidas. Hoje não poderia ser diferente. Eu tenho aqui com a gente a doutora Joina Castro para falar sobre saúde integrativa. Toda vez que a gente chamar alguém para o BabaCast, você pode ter certeza que essa pessoa tem um currículo pesadíssimo. Ela é uma pessoa que tem um conteúdo absurdo, é uma pessoa especial, porque ela tem muito a entregar para a gente. A Joina, doutora Joina, tem para entregar para a gente um conteúdo sobre saúde integrativa, mas não é só isso não. Antes dela ser doutora Joina, ela é uma excelente dançarina. Para quem não sabe, a doutora Joina já fez parte de comissão de frente pelo Brasil, já em vários, como é que eu posso dizer, festivais, micaretas, mas exímia dançarina, né? Mas também por trás. Doutora Joana Castro, no BabaCast com a gente de frente, e a gente viveu para tê-la aqui hoje com a gente. Doutora Joana, seja bem-vinda. É uma honra a gente receber uma felicidade muito, muito grande do seu amigo Babaludo. Isso que tu falou, eu fui lá em cima do trio, dei uma dançada e desci. Adorei. Doutora Júlia Castro, olha, gente, eu vou até. Hoje eu estou usando uma tela aqui, né? E muitas vezes eu vou estar usando, porque aqui a conversa é à vontade. São pessoas que, nesse bate-papo, nesse diálogo, nessa mesa que se estende aí até onde você estiver, para você que acompanha a gente no computador, no smartphone, enfim, no tablet, onde você estiver acompanhando a gente. Mas eu vou ler o currículo dela aqui, porque é um currículo extenso, eu faço questão de ler para vocês, tá bom? Farmacêutica clínica, especialista em acupuntura, especialista em ozonioterapia, pioneira, por sinal, tá? Pioneira no cuidado integrativo em consultório farmacêutico autônomo com práticas integrativas e complementares em saúde. Tem o PIC também aqui, O né? Pix é a É siglazinha a de prática siglazinha, né? integrativa. Perfeito, Joina. Membro da Comissão de Estética e Práticas Integrativas e Complementares do Conselho Regional de Farmácia do Pará, gente, né? E tem mais, eu já estou até sem fôlego aqui, mas eu vou ler até o final. Ela é membro também do Grupo Técnico Não, isso aqui eu já passei, deixa eu só voltar que agora me atrapalhei, porque o currículo é extenso. Conselheira eleita do Conselho Regional de Farmácia, mestre, gente, mestre em assistência farmacêutica pela UFPA, nutricionista, especialista em gestão do consultório farmacêutica e farmácia clínica e gestão hospitalar, professora de graduação e pós-graduação. Tá vendo? Não é fraca não, a mulher é muito forte, por isso que ela Ficou está com a cansado, gente. ficou cansado. Fiquei Eu cansado, também. mas depois eu fiquei sabendo aqui, nos bastidores, a gente vai levar isso para o nosso bate-papo também, o empreendedorismo que está na veia dessa mulher. Né? É qual signo, Júnior? Sagitária. Sagitário, uma sagitariana. Joana, saúde integrativa, a gente quer saber muito sobre isso. Você, ao longo do nosso papo, você vai falar sobre o pioneirismo, as descobertas, né? Você não tem noção, gente. A Joana, ela vai explicar pra gente, mas essa mulher ela é da área de tecnologia. Só para você ter. Joana, conta um pouco da tua história, fica à vontade aqui, é uma honra te receber, felicidade. Começa por onde você achar melhor, fica à vontade, eu te apresento, você é amiga, você faz parte aqui da nossa rede de amizade, e que também, não só de amizade, mas também como profissional que é, né? E aprender, as pessoas que estão no nosso canal, aprender muito hoje, porque você tem muito para integrar, para integrar, né, para verdade, para integrar esse ser humano que precisa hoje entender como é que funciona a saúde integrativa. Né? Mas eu achei muito maravilhoso. Primeiro tu falou da dança, né? Ah, Acho que eu vou por partes. Primeiro tu falou da dança. A dança e depois da minha primeira formação, que não entrou nesse currículo aí, né? muito Que aí sério, não entrou. já não coloco mais, Não, não me intitulo mais. Mas eu sou uma analista de sistemas. E para o meu mestrado, desenvolvi um sistema, fui programar de novo, não sei como eu fiz isso de novo, mas tive que programar de novo para sugerir um uhum. rastreio de saúde mental, né? Rastreava a saúde mental e sugeria práticas integrativas. Eu criei um sisteminha, patenteado já, direitinho, para fazer isso. Foi meu mestrado.
Então, eu juntei a saúde e a análise de sistemas, que eu já não fazia um tempão, não programava há um tempão. Se eu vou juntar meus dois mundos. Mas eu já não coloco mais análise de sistemas em nenhum lugar. Uhum. Já não coloco Não, pô. que sou. Não. Que assim, Uhum. parei de programar quando eu estive doente, né? Sim. Que é uma longa É uma, história. é, Mas enfim, estive doente, parei de programar, porque o médico falou que minhas mãos nunca mais iam funcionar. perfeito. E ali foi quando a parte da informática ficou mais quieta. E aí entrou a farmácia, Gente, a Joana, e ela aí tem uma vai. história de vida assim impressionante, né? A mulher, ela é tão à frente do tempo dela, Joana, porque ela é da área da tecnologia que hoje para quem vive essa quarta revolução tecnológica, né, Joana? Você lá atrás já trabalhava com programação, Joana. Já eu era Já nem programadora. vislumbrava a saúde, né? Fala pra gente, né? Verdade, eu Ah, estudei que era para ir para a área da saúde. Eu uhum. sou do tempo das áreas, do segundo grau. Ah, Eu sou do tempo, eu sim. gosto de falar que eu sou do segundo grau. O pessoal fica do ensino médio, do ensino médio, mas eu sou do segundo grau. Então, no segundo grau, eu fiz ali ciências biológicas. Eu Sim. escolhi a área de ciências biológicas. Ou eu ia ser médica veterinária, que era o meu sonho quando eu era pequena, mas depois foi destituído. E aí depois eu queria ser educadora física por causa da dança, né? Queria ser educadora física. Então, quando eu saí, o primeiro vestibular foi para educação física. E esse vestibular, por conta de situações familiares, eu não passei. Não estava bem emocionalmente, psicologicamente, enfim. A minha vida não estava lá essas Coca-Cola. E aí não passei. Fui trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, estava começando essa coisa de computador, de acesso. Pode. 2000, eu tinha 15 anos, que é isso? 2000 ali, 15, deve ser 15. É porque Te para entender quem acompanha a gente já entender. que a gente já tá quase nos robôs, né? Eu te falo do computador. O desktop de mesa, aquele amarelão, né? Aquele, Sim. tudo amarelo que tinha. Era aquilo. Então, assim, onde eu ia trabalhar tinha aqueles computadores. Eu não tinha computador na minha casa, Certo. né? A minha mãe comprou um computador, que meu computador era uma carroça. Eu aprendi a mexer no computador sozinha. Só que quando eu Era comecei aquele a... K6 ainda, aquele. Eu não sei nem te dizer. Era um É, mondrongo, né? Era um mondrongo, assim, bem aham. feio. E aí, quando eu comecei a mexer, eu falei, gente, isso aqui é o que vai vir, é o que vai ter, né? O que eu vou fazer todas essas outras coisas? Não, vamos fazer ciências exatas, né? E aí, Exato. prestei vestibular e passei para sistemas de informação. E, Joana, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tenho muita coisa para te perguntar aqui. Pode perguntar. Mas ainda já puxando, quando você fala em ciências exatas, fala em tecnologia do programinha, que já está patenteado, né, Já de tá rastreio patenteado. De na área rastreio de saúde de mental. saúde. É, tu sempre te considerou uma mulher à frente do teu tempo, assim? Tu sempre observou. Porque hoje, além de tudo isso, gente, essa mulher é empresária, tá? Ela tem uma veia empreendedora daquela que diz assim, vamos fazer? Olha, não promete, viu, que vai fazer com ela, porque ela vai Eu vou fazer. fazer. Ela vai começar do jeito dela e ela vai. A Joana, gente, para você que está conhecendo ela agora, para quem já conhece também, esse conteúdo vai para todo o Brasil, que é maravilhoso isso. Esse ponto de convergência que a gente vive na comunicação, que é maravilhoso. O Babacast está começando. Você é hoje o quê? A nossa terceira convidada, segunda, né? O episódio do Babacast. Mas por que que eu queria trazer? Eu pensei muito com a minha esposa e com a Paula, né, para trazer alguém no Babacast, mas ela já sugeriu logo e eu disse perfeito, porque a Jônia, ela é pioneira, ela é diferente, ela tem, alguns dizem até que ela é misteriosa, que ela Ai, tem meu Deus, eu uma tenho um coisa, um negócio quê de místico. mistério. É, pode ser sim. A Paula sempre titula isso para ela, né, Paula? Mas não é só isso, gente. Além do misticismo, além de todo esse processo, essa mulher, os desafios sempre foram muito grandes na tua vida, né, gente? E isso fala um pouquinho para a gente. É isso que te impulsiona a viver cada vez mais veloz, aproveitar o tempo para ti. Como é que ele funciona? Porque a gente sabe que tu nunca para. Tu também recente agora na China, participando tem uma série, inclusive, no canal dela, aí que no final ela vai entregar para a gente, que ela fala sobre a viagem dela, sobre a saúde integrativa, né? Eu mostro tudo que eu fui Sobre o fazer lá. que foi É, fazer eu lá. mostrei toda a China. Vocês precisam acompanhar mais a Júlia no canal, entender o processo do trabalho dela e tudo isso. É muita coisa que tem para falar contigo hoje. A minha cabeça fica cheia de informações para poder perguntar. Mas a gente volta sobre o assunto da saúde integrativa, que é o principal de todo esse processo. Como é que funciona isso, Júlia? Como é que é isso? Onde é que. A saúde integrativa tem a ver com o que tu perguntaste lá no Hum, início, agora pra mim, tu falou assim,
É o que te impulsiona, né? Sim, Eu acho que o entender que o hoje ele acaba me impulsiona. perfeito. Então hoje tem que ser extraordinário. Isso funciona na minha cabeça. Todo dia quando eu acordo funciona assim. E não é uma frase, tipo, hoje tem que ser extraordinário. Não. Isso está implantado em mim. Eu sou uma paciente em remissão. O que é remissão? Eu tenho uma doença, portadora de uma doença chamada doença de Lyme. Para eu estar viva aqui, eu tive que fazer muitas coisas, me desfazer de muitas coisas materiais, mas isso me lapidou. Então, hoje eu entendo que a vida ela acontece agora. Quando você vive em remissão, remissão é essa doença está paralisada, mas amanhã, ou daqui a pouco, ou a qualquer momento, isso pode mudar novamente. Então, a vida tem que ser extraordinária, que eu não sei o que vai acontecer depois. Então, não dá tempo de eu vou ficar pensando o que eu vou fazer, e se não der tempo. Bora viver. Então, a minha mente, ela funciona muito assim. Agora, claro, isso não é viver de qualquer jeito, não é fazer de qualquer jeito, mas o ponto é esse. Isso me move muito. Essa é uma virada na tua vida, virada a partir desse processo que você passou cometida, que inclusive é uma doença raríssima. A gente no Sim. Brasil existe pouquíssimos casos, pouco se fala, É né, subdiagnosticado, sobre. né? Tem pessoas que têm e não vão nem saber. Não vou saber. Não vão saber. Não Interessante. vão Sabe que saber. outro dia eu conversei, né, no meu programa de rádio, eu acho que ele é polonês ou ele é tcheco, não lembro. Ele veio para falar, é um assunto sobre que ele veio falar sobre a doença de Chagas no açaí, na nossa região aqui no estado do Pará. E a gente conversou sobre, eu fiquei instigado a perguntar muita coisa para ele, e eu acabei curioso perguntando sobre isso. E ele disse, mas como que ela tem, se não é dessa região? Ele falava bem no sotaque dele quebrado, mas como é que é? Só para você ter uma ideia do que a Jana passou em relação a esse processo, né, Jana? Isso é uma diferencial na sua vida, é a partir daquele momento que você diz assim, não, agora eu vou viver dia após dia da melhor forma e fazer tudo o que eu posso da melhor forma, vou Não, cuidar de pessoas através não, da saúde integral. não, não foi Não, assim, não foi não. assim. Assim é o mundo É perfeito. perfeito, né? Não foi assim. Ah, Mas o meu tratamento, uhum. quando a mãozinha ela parou, né? Quando eu fiquei bem doente, eu precisei, como eu falei, me despedir de várias coisas e me despedir de muitas coisas, né? Das coisas materiais, das coisas afetivas, enfim. Quando eu fui para fora, eu tive que fazer o tratamento fora do Do país, país. né? Então, vendi coisas, fiz rifa, todo um movimento financeiro para conseguir fazer o tratamento. E lá eu fui tratada de uma maneira, né? E essa maneira que eu fui tratada, eu falei assim, eu queria que as pessoas tivessem acesso a isso. Que eu estou tendo acesso. Só que eu preciso gastar, eu estou gastando aqui, gastava em torno de R$ 30.000 mês Por mesmo. para estar lá, para cobrir um tratamento. Né? Desde a hospedagem, alimentação e todo o tratamento que eu trazia de lá. Por que as pessoas aqui não podem ser tratadas como eu fui tratada? Cuidadas como eu estou sendo cuidada? Entendeu? Então eu comecei a questionar. Aquele médico que cuida de mim, que é o meu médico, eu falei, gente, as pessoas deveriam ser cuidadas assim. E eu ainda estava cursando farmácia. Cursando farmácia como aluna especial, que é aquela aluna que pode até faltar, né? Mas não vai ser penalizada. Mas eu fazia prova em cima do leito, eu fazia prova na coordenação, fazia prova na minha casa. Então a farmácia ela já entra antes da doença. Na verdade, lá em 2004, eu já estava doente, no fim da minha primeira graduação. Certo. Eu fiz a primeira graduação doente. Hum. Quando eu me formei em 2004, eu já estava doente. O nascimento da minha filha é o meu marco de cura. Eu digo que a minha filha é a minha cura. Porque engravidar dela fez a doença se tornar tão aparente que aí tiveram que realmente investigar. E aí vai a história toda. Então, pode falar. A partir daí, por exemplo, desse processo, quando você olha, por que que as pessoas. A questão quer dizer que uma doença rara, onde o diagnóstico dela não é comum dentro do Não. nosso país, você sai, vende tudo, vai para fora, para um outro país, Sim. vive toda uma dificuldade, né, financeira, social, e de casamento e tudo mais, de desfazer bens. Então, a partir desse processo, dessa experiência, é incrível, né? Por isso que eu te digo, ela vai para exatas, acho que quando ela vai para exata, que ela ganha um computador, que ela faz todo esse processo na vida dela, eu acredito muito, sabe, na espiritualidade, eu acredito muito Eu também na também. expansão da mente.
Eu acredito nesse processo, porque eu Também. estou entendendo a gente nessa linha do tempo que você está entregando para a Sim, gente, né? Até a gente chegar nesse processo onde você começa a desenvolver a saúde integrativa, no caso, é através de uma doença, de toda essa dor é. que você está passando, e essa mulher ainda tem cabeça para entender depois de tudo isso. É isso que eu quero e isso que eu vou fazer a partir de agora, que eu quero cuidar de pessoas. Quero cuidar de pessoas. Aí, você falou que eu tenho um olhar que eu enxergo mais adiante. Isso é verdade. Eu tenho que concordar. Porque o que aconteceu? Quando eu estava fazendo o curso de farmácia, eu percebi um movimento, que é a farmácia clínica. Farmacêutico cuidando de pessoas, saindo do balcão e cuidando de pessoas. Aí eu fiz uma lógica. Se o farmacêutico vai sair do balcão, ele vai ter que consultar em algum lugar. Onde se consulta? Num consultório. Então, logo mais, deve ter uma resolução de consultório. Ok? Sim. Então, vou me preparar para isso. Esse é o meu foco. Eu não quero abrir uma farmácia. Eu quero abrir um consultório. Então, me foquei em me especializar, em aprender, para que no final eu caísse ali, onde eu queria. E tem mais uma história que a gente não contou ainda. No processo da área de TI, da área de tecnologia que você está trabalhando, está desenvolvendo, você foi desenvolver um sistema numa farmácia também, não é isso? Sim. Foi aí que Na verdade, eu não fui desenvolver. Ah, Eu tinha uma sócia, ela tinha uma sim. farmácia, Uhum. porque até então não éramos sócias, éramos amigas, né? E ela farmacêutica. E aí ela me pediu, vai lá, gerencia para mim, arranja um sistema, porque ela viu que eu estava doente, né? Eu estava muito parada. Ela falou, vai para lá, que passa uma tarde, tu vê, eu preciso ter muito tempo para resolver lá. Bora para lá. E eu fui. Quando chegou lá, eu comecei a olhar, falei, poxa, se tivesse um sistema aqui, resolvi o problema Tá dela. vendo como ela olha sempre à frente? Programar um sistema que possivelmente já existe. Programa de farmácia tem uns rodos. Por que eu vou criar um sistema? Eu vou procurar um para ela. E aí procurei o programa pronto, instalei para ela e gerenciei tudo aquilo. Peguei todos os medicamentos, cadastrei. Aí entra o marido para me ajudar, porque eu era vizinha das mãos. Enfim, a gente foi para ajudar. Só que eu fui ficando ali. Ela falou, quem quer ser minha gerente? Eu ficava olhando, né? Eu posso gerenciar isso aqui. Como gerente, comecei a ver. Dá pra fazer isso, dá para fazer aquilo. Como é que funciona esse curso de farmácia? Tem resoluções. Então me dá essas resoluções. Comecei a ler as resoluções, comecei a procurar onde estavam as outras. E comecei a ver que era uma coisa que realmente a farmácia, ela te dá um lucro. Que era só o que eu enxerguei ali, o lucro. Só que depois vieram as pessoas. E eu comecei a ver que vinham pessoas, às vezes, conversar. O remédio é abraço, remédio é conversa, medicamento é medicamento. O remédio é tudo isso. Dentro desse processo, dentro do gerenciamento da farmácia, Eu comecei a já enxergar. começou a enxergar que o remédio não era só a solução. Só Não, a receita sendo não, aviada ali no não. balcão. Porque eu Ó. percebi que as pessoas iam ali, tinham idosos, vão à Uhum. farmácia para conversar. Então chegavam lá, conversavam, eu estava até triste, fiquei bem. Poxa, que bom. E aí eu comecei a observar que existia um público, mas que aquele público ele ia buscar às vezes um medicamento, porque ele não tinha escuta, que ele não sabia o que fazer, porque tinha vários pontos. Eu fiquei já olhando ali. Só que eu tive uma preguicinha de cursar a farmácia nesse primeiro momento. Então, eu primeiro fui dona de farmácia, depois eu abri a minha farmácia, organizei junto com Aí a já minha. foi a Joana Já fui. empreendedora, Falei, gente, empreendendo. meu marido diz assim: quem faz um, faz 10, né? Faz 20, porque já sabe como fazer. Então, eu ajudei ela, a gente se organizou, e depois a doença ficou muito visível, eu fiquei muito ruim. E aí eu decidi parar um pouquinho. Eu parei um pouquinho, mas quando eu voltei, eu falei: não, agora você continua, eu vou abrir no meu ritmo, porque meu ritmo era outro. Né? Meu ritmo era bem mais lento. E ela precisava que aquilo ali descontasse, né? E eu não tinha como fazer. E aí eu abri a minha, no meu ritmo. Aí eu abri uma, abri duas, abri três. Júlia, nesse processo da farmácia empreendedora, como você falou, que é fantástico, que é o olhar já no balcão do atendimento, ali vendendo os medicamentos, mas Sim, observando que esse medicamento só não estava suprindo a necessidade das pessoas, que pessoas precisavam de um outro olhar, de um sim. cuidado mais especial. Tu já começa a desenvolver a tua área na saúde integrativa ou não? Não, Não, ainda não. ali eu não tinha nem ido pra fora, ainda não tinha passado pelo. Ali eu bem no início mesmo, tipo Aham. quando eu pensei em farmácia. Mas tu já tinha aquele quê de atendimento bem diferenciado, né? Tinha, Isso já era bem teu, porque já tinha. observava. Eu acho que o grande detalhe, Hum. eu acho que é o que faz diferença em qualquer coisa que eu faça, é observar. Então eu observava. Eu via, eu tenho muita essa coisa da empatia.
do se colocar no lugar, né? Do sentir com o outro. Certo. Então eu observava, poxa, a pessoa está sofrendo, sem julgamento. Não é porque ela está sofrendo. Às vezes a gente quer julgar, ela está sofrendo por causa disso, porque ela não fez, porque. Não, sem julgamento, ela está sofrendo. E o que que ela precisa? Sim. Então era que vinha na minha cabeça. Aí quando eu. Sabe que abre uma Fala. palavra que uma janela na minha mente, Fernanda? É impressionante, porque, olha só, a gente vê hoje, a gente entra numa farmácia e a gente não observa isso, a gente não percebe isso. É A gente vê porque, uma indústria toda trabalhando, é porque a farmácia né? que vocês veem é Ah, a farmácia do varejo farmacêutico. não, pois é, a gente não tem essa preocupação, a gente não vê as pessoas preocupadas com as outras, não, é só atendimento, remédio, toma remédio, Não, vira remédio, existe, existe. existe. Só Ah, que aí você tem que entender assim, a área da farmácia ela tem 140 áreas de atuação, uhum, né? A perfeito. acupuntura é uma área, a ozonoterapia é outra, né? O consultório farmacêutico, a gente tem várias áreas de atuação, né? Medicina chinesa, enfim. Só que acontece, o farmacêutico que está na farmácia é o farmacêutico do balcão, ok? Então, ali é o varejo farmacêutico. Ele vai dispensar o medicamento para você. Se ele tiver um consultório farmacêutico com alguns serviços farmacêuticos, ele vai fazer. Mas ele não vai conseguir ter a atuação que eu tenho. Ele não consegue. Por quê? Porque existem limites no varejo. Ali o foco não é consulta de uma hora e meia, você passar por um tratamento. Não é isso. Ali o foco é dispensação, eu te entregar o medicamento, ok? Você traz sua receita, eu vou fazer uma orientação para você e você vai seguir. Se eu tiver algum serviço de glicemia, de hipertensão, eu vou fazer. Mas um foco diferente. Isso é o varejo. E por que a gente passa por um processo assim, Jana, quando você fala do olhar com o ser humano, com outra pessoa, dentro do sentido da saúde? Quando a gente fala de saúde, a gente pega tudo. Por exemplo, a gente fala muito de saúde emocional, né? De saúde de tanta coisa, de gente que já recorreu a vários recursos, já foi em tantos lugares, tantas coisas. Pessoas que precisam, às vezes, como você falou, às vezes apenas só de uma conversa, de Essas uma são ouvidas, companhia, né? ser ouvidas. Eu observo, às vezes, Jana, se eu estiver errado, me corrija, mas eu acho que 95% do mundo hoje precisa só ser ouvido. Eu acho que 5% fala demais, Acolhido, sim, né? acolhido. Acolhido. Né? E você tem hoje, o processo como você trabalha é diferenciado nisso. É, você é pioneira nesse processo, né, Jane? Belém do Pará, Belém. Existem outras pessoas na atividade, mas você é pioneira. Tem umas perguntas que eu quero fazer para ti Pode aqui, dizer. que eu deixei aqui anotado aqui. Ó. Como profissional, Jana, da ciência, você percebe que o problema das pessoas não é apenas a falta de remédio, mas o excesso de desconexão consigo mesma nesse processo, né? Sim. A gente vem de uma cultura que é uma cultura do medicamento. Uhum. Por exemplo, se hoje tu sentiu uma dor no intestino, o que que tu faz? Eu tô com uma dor aqui na boca do estômago, como a gente A fala, gente né? fala, é. Aí o que que tu pensa? Qual remédio que eu tenho que tomar para essa dor passar? Essa é a nossa cultura, né? Nós fomos meio que de um tempo, a industrialização, ela trouxe isso. Se você sente uma dor, agora tem um medicamento. Você não precisa se preocupar, você só precisa tomar o medicamento. Então, isso faz com que você mantenha os seus padrões. Você não precisa mudar. Existe ali algum comprimido que vai te ajudar. Mas tem um lado bom. Em alguns casos, isso é maravilhoso. Pensa, isso não é ruim. Em alguns casos, isso é muito bom. Mas não em todos os casos. Então, fica algo ali a mais para ser feito. Sempre. 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 O medicamento, ele é... Porque se você pensar, nós somos reflexo. Ocasionalmente, o reflexo disso já não é talvez o remédio que paliativamente resolva. É isso? Vamos Vamos lá. lá. Presta atenção comigo. Se você, vamos voltar lá para o meu exemplo, Sabe? né? Você está com uma dor no teu estômago ali. Uhum. Tem um medicamento, tá? Mas tu tem uma úlcera, tu tem um câncer, medicamento benéfico para ti? Maravilhoso. Ele é teu único recurso, ok? Entendi. Mas como aquilo se implantou ali? Como aquilo chegou ali? Tem a ver com o quê? Com diversos fatores. Então, o olhar integrativo é justamente esse. Aquilo não se instala do nada. Aquilo tem vários comportamentos na tua vida que te levam àquilo, certo? Então, vamos falar que tem lá uma úlcera, uma gastrite, ok? Então, o teu estômago está doente por quê? Fonte da tua alimentação. Mas a tua alimentação é daquela maneira gordurosa, cheia de doce, pesada. Por quê? Porque talvez o teu emocional peça essa alimentação. Então, olha, eu já comecei a olhar o teu físico,
Agora eu olhei quais são os teus gatilhos. Então, quando a gente olha dentro da saúde integrativa, é o olhar integrativo. Eu olho para o ser, não para a doença. Né? A doença, o medicamento talvez resolva. Agora, aquele padrão de comportamento, aquele padrão que você está alimentando a doença, ele também precisa ser modificado. Ele precisa ser olhado. Já aconteceu comigo, eu atendi paciente hipertenso, pressão alta. Aí ele traz o medicamento. Vê se consultar é uma farmacêutica, né? Vou levar meu medicamento. O paciente traz uma caixinha com todos os medicamentos. Correto. Eu preciso saber quais são os medicamentos. Tá. Mas por que ele está hipertenso? Já aconteceu, Joana, de chegar com a caixinha de medicamentos? Claro que existe, sim, mas a gente quer ouvir de ti porque você é especialista. É, já chegou com a caixinha lá, olha, doutora Joana, a minha caixinha é essa aqui, você olhou e tudo, e assim eu vou. Não, deixa ele aí que eu já sei o que que é, eu vou, a partir de agora, eu vou resolver esse problema e vai sair daqui sem não precisar nunca mais desse medicamento. Tive uma paciente bem no É. início do consultório, já tem 5 anos que eu tenho consultório, né? Aham. E eu atendi uma paciente que ela vinha reclamando muito da hipertensão dela. Muito, muito. Ela trouxe o medicamento, falou, Joana, eu tô tomando esse medicamento já tem um tempo, mas só tá aumentando a dosagem. Né? E era uma paciente altamente irritada. Na medicina chinesa, a gente fala muito das emoções. Então, eu fui conversar com ela sobre aquelas emoções. Ela não era uma pessoa irritada de você olhar para ela e ver irritabilidade. Ela era uma pessoa muito contida. Aquela irritabilidade explodia ela por dentro. Né? Então, ela não externava, o que ela não externava, o corpo dela externava. Então, ela tinha pressão alta, ela tinha problema de desmaios, tipo, eu não estou tolerando estar aqui. Ela desmaiava, né? Vou sair daqui, uma forma de cérebro desligar. Então, ela desligava, desmaiava. E ela foi investigada de todas as formas e ela não melhorava. Então, eu fiz ela olhar de volta para ela. Eu sempre falo, a cura que a gente quer, que a gente tanto busca, muitas vezes ela está na gente. No comportamento da gente. Maravilhoso E isso, é. né? E É tem muito doenças. bom. Sim, existem doenças incuráveis, Sim. né? Existem as doenças incuráveis. Mas o processo, que eu digo que a cura é um processo. A cura não é um estado, eu fiquei curada. É um processo. Uhum. Então, o processo, ele exige movimentos. Se eu quero muito, o que eu preciso fazer para receber o muito? Né? Não é fácil. Eu quero muito. E sabe o que me preocupa, Joana? A gente também, por exemplo, a gente observa que você falou, o paciente chega lá no consultório Sim. com os remédios e tudo ali, problema de está cometido de algum problema. A gente observa que o corpo grita, o corpo pede, e as Pede. pessoas continuam ainda Pede. enfiando. A gente vê muita gente com problema, por exemplo, de estômago. Estômago, né, às vezes emocional, às vezes um relacionamento, às vezes uma vida, Mas uma você está coisa olhando de forma integrativa, tá integrativa. vendo? Mas é que eu tô É com mestre aqui, mas eu tô com uma mestra aqui do meu Não é lado. sobre a pessoa não querer Não fazer. querer fazer, né? É porque ela tem outras demandas. E outra coisa, aquele cliente que chega, aquele paciente, né, que chega, Uhum. olha, doutora Júlia, eu já passei por tudo, já fui por tudo que é lugar. Geralmente são esses que chegam em mim. Pois é. Eles são os meus pacientes. Aí ele chega, e quando tu começa a desenvolver, Júlia, o teu processo, doutora, mas não era isso que eu queria, eu estou pensando que é outra coisa. Já aconteceu, isso já? Não, isso não. Nunca Eles aconteceu. chegam meio que conscientes, Ah, né? Eles sabem, é tipo assim, quando você trabalha com a saúde integrativa, trabalha da forma que eu trabalho, o paciente ele já chega assim, eu já passei ali, passei ali, passei ali, e não deu certo. Tipo, tu é a última cartada. Porque mudar é a última cartada. Entendeu? isso é forte, Mudar é a isso última cartada. Porque é assim que eu vou trabalhar. Uhum. Eu sempre falo muitas coisas que eu falo, que eu oriento, mas você fala assim, meu Deus, eu sabia, então você não consegue fazer. Entendeu? Você vai ter que ser conduzido. Às A vezes, maioria deixa, Joana, aceita. deixa, A maioria, o processo. aceita, Isso é aceita. desenvolvido. Como é que acontece? É uma conversa, um bate-papo? Você entende o que ele já. Por exemplo, você falou que a gente sempre chega com medicamento, né? Sim, Porque todo mundo já sim. É chega. farmacêutica, ele É vai lá com medicamento. farmacêutico, Todo já mundo. chega. É. E como é que ele chega? É uma conversa? É uma consulta normal? Tu vai já no teu processo ali de Mãe Joana. mãe Joana, tem como chega esse olhar já de observação e entendendo a causa, o processo, às vezes as pessoas, sei lá, um inchaço, pescoço, Como profissional da saúde, o enfim. que é que eu tenho que Porque eu estou fazer? vendo que tu consegue olhar a pessoa já de fora Sim. para Quando tu dentro, vai né? cuidar de alguém, quando tu vai ao médico, o que que ele Nossa, faz contigo? olha, às vezes quando ele olha, né? Mas
É porque a gente vai no consultório, né? Você que é o ideal. Ele olha, ele olha. Você- Então vamos dizer, o que que ele faz? Ele vai fazer uma consulta. Sim, sim. Legal? Ele vai te colocar sentado e vai anotar todos os teus dados, vai te fazer várias perguntas, né? É o que a gente. Não é isso? Justamente. Então, assim, eu tenho um roteiro de perguntas, que são um roteiro de perguntas que vão me mostrando, né? A minha consulta ela é muito baseada na medicina chinesa, que tem um olhar muito para o estilo de vida, para a nossa forma. As nossas emoções para a medicina chinesa são muito fortes. Eles têm um olhar totalmente diferente. Então, Isso é milenar, né, gente? é muito lindo. Isso A é que... medicina, eu sou apaixonada, Babá, porque assim, a medicina chinesa, se todo mundo fizesse um pouquinho do que a medicina chinesa ensina, nós teríamos uma qualidade de vida altíssima. Porque tem um olhar para a comida diferente, para o sono diferente, para o intestino diferente, para nossas emoções totalmente diferente. Totalmente. Então, eu faço um rastreio desse paciente no primeiro momento, eu chamo de uma consulta de avaliação. Rastreio esse paciente, entendo quais são as emoções envolvidas, então, a parte da emoção, a parte física, quais são os sintomas, as queixas que ela está me trazendo. E aí a gente vai ajustar tudo isso. Então, esse paciente ele não vai uma vez e tem um retorno, que aí ele vai me contar como foi, não, eu vou caminhar com ele. Ele vai estar durante um período compreendendo as etapas que precisam ser mudadas. Meus pacientes geralmente têm acesso a mim, eles conseguem falar comigo, então não é uma relação que, olha, fala com a minha secretária, não, fala comigo. Ah, Joana, já aconteceu o paciente me ligar e falou, Joana, eu tô dentro do banheiro, super nervosa e não sei o que fazer. E a gente respirar, a gente chama de respiração consciente. Você ter consciência de como você está respirando naquele momento. E a gente respirar juntas, para que ela se acalmasse, né? Essa paciente se acalmasse. E aí no final ela falou, Joana, tô bem, posso seguir. Então, é É perto. perto, né? Você não Gente, fica para você que solto. está acompanhando a gente, esse depoimento da Joia, cara, é um depoimento de uma mulher que tem um ciclo extenso fabuloso, que estuda todos os dias, que vem estudando sempre, que é mestra, né? E está sempre atuante na área acadêmica como professora. Mas não é só isso, gente. Não é só a academia. É uma pessoa que viveu na pele, né, Jana? Viveu na vida. Quando ela está aqui dando os depoimentos, entregando para a gente esse conteúdo, essa informação, é porque a Joana, ela tem ela vive isso, né? Uma doença que ela tem, com o potencial que ela é de empreendedora, também com a doutora Joana na saúde integrativa, todo esse processo, e atendendo pessoas dessa forma, um resultado, né? Um resultado que está aí para que você possa confirmar. Joana, em que momento você entendeu que cuidar da saúde das pessoas exigia também empreender e romper com o modelo tradicional? Essa pergunta é muito interessante, muito legal, porque ela. Ela me remete à minha decisão. Aham, Eu acho que um ponto ali, ainda nos Estados Unidos, fazendo o tratamento, que eu disse, eu queria que as pessoas vissem isso, mas eu não sabia como trazer isso. Eu não sabia nem se eu ia me formar, né? Estava cursando farmácia dessa maneira bem, bem difícil. Mas eu lembro bem um dia que eu acordei, e isso eu falei para meu esposo. Eu disse que eu não queria ser simplesmente, eu não estou diminuindo meus colegas, mas eu não queria ser só uma farmacêutica que ficasse novamente no balcão, que era como eu era antes. Eu queria fazer muito mais. Muito, muito, muito mais. Eu queria estar muito, muito mais perto. Só que eu sabia que ainda não existia esse lugar. Tipo, onde era esse lugar? Como eu te falei, não tinha um consultório farmacêutico. Mas eu já comecei a ver que a profissão ela ia andar para esse consultório farmacêutico. Uma hora ia ter essa autorização de ter um consultório farmacêutico, né? E falei, as pessoas precisam disso, elas precisam de escuta. E não tinha nome de saúde integrativa no Brasil ainda, não tinha, isso aqui é saúde integrativa, não. Começaram a falar das práticas integrativas, a ozonioterapia, a acupuntura. yeah. Isso, 2000 e... Acho que 2017, 2016, Aí por aí assim. você já olhava e dizia assim, não tem isso aqui, mas é isso aqui que eu Eu não quero. via, Não eu não via. via, eu não via. Não via ninguém cuidando daquela maneira, Uhum. não via ninguém nas redes sociais falando daquela maneira, pelo menos da área da farmácia, não via ninguém falando. E via que as pessoas tinham um olhar muito curto. Por exemplo, eu falar assim para você, como é uma sessão de acupuntura? Se você tem um plano de saúde, você tem uma sala, te colocam lá, vem alguém, coloca a agulha, profissional da acupuntura, coloca a agulha, vai embora, te deixa lá numa sala fria,
Depois vem a pessoa que ajuda esse profissional e tira as agulhas e fala até a próxima sessão. Isso não é medicina chinesa, não é feito dessa maneira. Eu falei, eu vivi isso, né? Eu fiz acupuntura durante o meu tratamento. Eu falava, gente, é assim? Você botou agulha, vai embora, volta, mas e o que que tem nessas agulhas? O que que tá fazendo em mim? Não sei, mas parecia tão mágico. E não era daquela maneira. Então, quando eu comecei a estudar, eu vi que não era daquela maneira, que eu podia entregar de outra forma, que eu poderia contribuir de outra forma. Agora, bastava saber se eu podia, como farmacêutica, fazer aquilo, Entendi. né? Fui estudar e vi que sim, podia. Podia. Então, vamos fazer. Então, bora Você é uma andar nessa mulher direção. pioneira, um desafio muito grande na área de medicina, praticamente furando esse círculo tradicional, indo por um processo. Sim, Acho que hoje, Júnior, a gente precisa entender. Eu acho que essa aí, Júnior, é o caminho. é. Eu acredito muito A nisso, saúde porque integrativa hoje, é, se você tiver esse olhar, se você for cuidado de forma integrativa, tem paciente que fala assim, a primeira vez que a gente passa contigo é um baque. Que a gente espera como farmacêutica que venha um monte de medicamentos e coisas mirabolantes. E aí tu mexe em coisas tão sutis que a gente fala, meu Deus, que eu não tinha feito isso, que agora eu consigo dormir, agora eu consigo fazer aquilo. Mas, gente, é isso. É porque como não existe esse pensamento tão aprofundado de autoobservação, né? Um exemplo bem simples para ti. Toda vez que eu tomo café, relato, né, no paciente, toda vez que eu tomo café, eu fico agitada, muito agitada, passa o dia, eu fico, sabe, estourando. Mas aí fulano vai tomar café, eu tomo café com fulano. Ok. Vamos tirar esse café, vamos organizar. São dois, vamos botar um café. não, por falar em Um café, café, um café. eu tô curioso também, porque existe um processo, né, dentro do tratamento Sim, que é curioso, ele tem um nome, o enema de café. o enema de café. É. Como é que funciona, por exemplo, o processo, ele chega no início do tratamento ou não? Ele faz É parte do assim, tratamento, ele não faz parte do não faz parte tratamento. do Não, tratamento. porque assim, não existe um tratamento. Certo. Porque não existe uma pessoa. Existem pessoas. Então pode ser que aquela pessoa não precise. Certo? Então não existe um E aquela caminhar pessoa que igual. precisa, como A é que pessoa que você, precisa. assim, é um convencimento? Porque Tem que ter uma tem que ter uma explicação. explicação. O enema de café, Não, na verdade, ele faz parte da terapia GES. O que é a eu terapia quero GES? saber. A Já te terapia quero aí, GES, eu fiquei curioso. a Eu quero terapia saber. GES, ela foi totalmente proposta por um alemão, um médico alemão. Que o que ele fez? Ele cuidou de pacientes que estavam com câncer, em estado terminal, com os enemas de café. E ele conseguiu ali mudar toda a parte que a gente chama o teu corpo, o nosso corpo todo, ele é visto como um grande sistema, né? Então, se esse sistema ele começa a inflamar, ele começa a adoecer, alguns órgãos vão sinalizar, que foi o que você falou, o corpo ele avisa. Avisa. Só que a gente não observa. E o que ele percebeu? Que a entrada do café potencializava toda a parte do fígado. O fígado ele é responsável por fazer toda a metabolização. Então, tudo que tu come, tudo que tu toma, né, de medicamentos orais, passa por ele. Só que às vezes ele está tão doente, por exemplo, tem uma esteatose hepática, uma gordura no fígado. Como é que aquele fígado funciona agora? Ele funciona meio capenguinha, né? Ele não vai conseguir dar o máximo dele. Então você precisa ajudar aquele corpo. Então, pacientes que estavam com câncer terminal já são pacientes que estão muito debilitados. E aí, quando ele colocava o enema, o que é o enema? É um preparo de um café, que tem que ser um café puro, não é qualquer Não é café. qualquer café. Você não compra um café, não é um café barato, é um café puro, ele tem que ser orgânico. Então você compra esse café, tem todo o preparo para fazer ele, e ele é injetado no intestino, através do ânus. Né? Então, quando você injeta esse café, ele tem um tempo de permanência naquele organismo. E quando ele entra, ele ativa esse fígado a fazer uma Isso é metabolização. instantâneo, Joina? Tem um tempinho, tem um Tempinho. Mas você tempinho. leva minutos, horas ou não? Minutos, Dias? minutos, minutos. Minutos. O corpo já começa ali a fazer o quê? É o que a gente vai chamar de uma detoxificação. O fígado já faz sozinho, só que o café ele potencializa. E aí o corpo, retenção, o corpo começa a liberar mais O água. que é, Joina, quando tu tá me explicando isso, eu Aham. só tô paciente.
Aí, como é que é essa aceitação? A pessoa, ela reage de forma normal ou tem, às vezes, uma resistência em relação a isso ou não? As mulheres são mais simples, Mas, né? Quando elas precisam fazer, geralmente é quando eu vou fazer ozonioterapia, que é um preparo da ozonioterapia retal. Então, a gente precisa ter o intestino mais limpo para colocar ozônio. feito uma preparação. Aí precisa, né? Um preparo. Um café vai entrar para potencializar todo o resto. Certo. E aí a gente consegue usar. Mas tem paciente que só precisa do enema, não vai precisar do ozônio. Esse paciente, sendo homem, a conversa é mais, né? Assim. Só que assim, eu não sei se eu dei sorte, ou se, como eu te falei, meus pacientes já chegam tão conscientes que eles já não relutam. É a confiança. Eles não relutam. Então, assim, às vezes eu pergunto, olha, eu vou precisar fazer isso para usar isso. Como é que é? Se assusta? Fica assustado? Júnior, como é? Vou te explicar. Bom, eu vou pegar uma sonda Uhum. muito fininha, vou introduzir no ânus, o café é liberado aos poucos, tem uma bolsinha, vai liberando aos poucos. Na verdade, não tem desconforto nenhum. Certo. E tu sabes onde eu aprendi o enema de café? Fora os cursos, 200 mil cursos. Eu fui paciente de enema durante o tratamento da Lyme. Quando eu vim dos Estados Unidos, o meu médico prescreveu o tratamento de enema. Eu tive um susto. Porque não é como eu faço hoje. Eu faço com uma bolsinha, com a sonda de 12, que não dói, né? Lubrifica a sonda, coloca, você nem sente que entrou aquilo ali. A minha esposa, inclusive, Minha passou por paciente esse já processo, passou. já fez esse processo, né? E realmente Não sente. muito eficaz. O corpo responde, melhora muito, tem um. Rápido, É bem tranquilo. Mas ela tá ali, ó. Não é, Paula? Eu disse que ele fez essa pergunta. Mas é literalmente profundo, né? Coloca o enema lá. Só que assim, o paciente, quando ele está consciente do processo, e você consegue explicar para ele o benefício daquilo, ele não reluta. Ele não reluta. Ele não reluta. Eu acho que às vezes, por exemplo, estou brincando aqui, né? A gente está na informalidade. Mas durante uma consulta, não. Na consulta eu vou explicar o que vai acontecer. Eu pego a sonda, eu mostro a bolsa, eu explico o porquê, o que vai acontecer, o que ele vai sentir, o que ele pode sentir depois, como é que ele vai ficar. Então ele escuta tudo aquilo. Eu não sou o que está certo. Mas você pode confessar. Acho que tem Normal. é muito grande O para homem poder ser. Mas sabe por quê? Porque tu ainda tá muito. A gente é acostumado. Olha, sistema digestório, que agora não é mais digestivo, né? Nós que somos lá do ensino mais. Lá do segundo grau. Ginásio. Nós estamos lá no ginásio, é isso. Mas lá, quando a gente estudava, não era sistema digestivo, hoje é digestório. Sabe onde ele começa? Não. Na boca. A digestão começa aqui e termina no ânus. Ela começa aqui e termina lá. Só que a boca, a gente beija, né? A gente não troca aqui umas bactérias beijando? Ninguém tem nojo de trocar umas bactériazinhas, né? Tu entende? Sim. Então, uma coisa que a gente já acha normal. Ninguém beija o outro. Ai, será quantas bactérias tá vindo daí pra cá? Essa saliva tá passando. Não tem nem nojo da saliva. Vai pra festa, beija tranquilamente. Mas o que tem aqui também tem lá embaixo, a mesma coisa. Não. Tem as bactérias da boca, tem as bactérias do intestino, tem as bactérias do ânus. Tá tudo cheias de bactéria. Nosso corpo, ele é coberto de bactérias. A gente nunca tá sozinho. Nunca, as bactérias são... Gente, os funguinhos também. Então, a gente tá aqui todo cobertinho. Tu tá entendendo? Então, tem uma troca de fluido que ninguém questiona. Por quê? Culturalmente. Pra gente é natural. Beijar, trocar saliva, pegar a língua lá, né? Não tem problema. Agora tu tá pensativo, né? E tá pensando que a gente beijou, Paulo. Não foi tu, não. Eu tô no passado. Como é que eu fiz aquilo? O Papa pensou. Mas olha só, a gente não tem culturalmente pra gente isso assim, normal, tranquilo, né? Tu não vai questionar isso. Mas quando chega lá no final, que é onde sai algo que é um cocô. Quem mostra seu cocô? Não mostra. Cocô fede, cocô é feio. Dá descarga. Não sei quantas vezes aperta o cheirinho, não quer que ninguém saiba. Né? Cultura. Então, pra gente, aquilo é o que é a hora de jogar o que não presta, mas ninguém precisa saber que a gente faz cocô. E, Júlia, a gente tem muita coisa podre dentro da gente, né? Tem, né, Júlia? Nesse processo, por exemplo, faz o enema, aí acaba saindo muita coisa velha que tem dentro da gente. Muita coisa que está acumulada pré-histórica, né? Coisa bem antiga mesmo. Sai. Pessoas... Porque a gente acumula muita coisa, Júlia. Não fica, não sai tudo, né? Vamos lá voltar.
Tua alimentação é como? A Ah, tua alimentação diz o que sai de você. é. Se é bom, se é ruim. Uhum. Então, Você aqui é careca porque. se questionou, foi o que foi que É eu porque a comi. gente para pra pensar o que a gente come, né, Júlia? A gente só sai o que você Sim. comeu. Então, o teu corpo não aproveitou. O cocô, ele é resposta. A gente já tá no cocô agora na conversa, mas ele é Mas resposta. depois a gente vai sair, a gente vai puxar essa disquete. É a saída Aham. do que o seu corpo não aproveitou, o que não serve. Pronto, você jogou fora. Sim, Só que aí agora sai por onde? Pelo ânus. sim. Então tu já tem o bloqueio de ser um cocô, tu não quer que ninguém veja. Tu quer que veja o local onde sai isso? Não. Então é um bloqueio. Agora a mulher vai no ginecologista, abre a perna, não é? Para fazer os exames. Então, pra gente, para as mulheres, na sua maioria, não vou dizer todas, mas para a sua maioria, tipo assim, é mais um exame. É visto como uma área que pode ser examinada, que pode ser A acessada. gente observa pelo câncer de próstata, na verdade, tem muita gente que deixa de fazer o exame por causa do preconceito. E tem exame de sangue, né? Nem Tem precisa exame, mas ser é só esse 100%, exame. Júlia, né? 100% com PSA, não é isso? Vai fazer o exame, vai dar. Se der alguma coisa, tem médicos que só vão fazer o outro exame do toque se realmente tem ali, porque toda consulta tem uma conversa, que é a anamnese. Então, você vai relatar alguns sintomas que vão alertar para o médico, o profissional que está fazendo, que ele precisa fazer o toque. Nem sempre ele vai precisar fazer. Certo. Então, tudo depende. Depende. Depende de quem está na tua Eu estou curioso frente. também para saber uma coisa interessante sobre o enema. É uma coisa também que o nosso telespectador, o nosso internauta acompanha a gente. Telespectador é ótimo, né? O nosso internauta, ele que acompanha a gente, é, ele pode perceber no mesmo sentido do enema, por exemplo, é feito isso. Tem uns outros artifícios que você usa, como agulha. Eu lembro uma vez que você chegou comigo, Vava, eu acho que tu está precisando de uma agulha nessa tua careca. Eu acho que eu estava num processo estressado, não estava muito bem. Tu percebeu isso. Como é que funciona isso? Essa agulha na cabeça, ou no corpo, ela organiza, tem alguma coisa a ver com chakra? Não, Não tem nada a ver com não, isso, não, não. nada É a ver. medicina chinesa É pura. pura. Acupuntura Aham. é uma das técnicas da medicina chinesa. Uma das técnicas. Então, quando fala assim, São milhares, Joana. você Quantas? tem a moxobustão, tu vai mexer com calor. Tem um bastãozinho que a gente usa para colocar calor. Tem a ventosoterapia, que as pessoas conhecem mais. Essa eu Tem já... a dietoterapia chinesa, que não Sim. é comer comida da China, Como mas é que é, Joana? é totalmente diferente. Você olha para o alimento diferente da nutrição, que a gente pensa em calorias. Na medicina chinesa você não pensa em calorias, você pensa como aquele alimento ele age em você no momento que o seu corpo precisa dele. Entendeu? Perfeito. Um exemplo, uma pessoa que é muito fria, Uhum. tem os pés e mãos frias. A gente fala isso na medicina chinesa, que essa pessoa ela tá ali mais yin. A gente tem o yin e yang na medicina chinesa. O yang é tudo que tende para mais, muito mais energia. Uma pessoa, por exemplo, eu sou yang, né? Eu falo, eu gesticulo, eu sou intensa, Eu acho que né? somos. Somos yang. Somos milhares. Então, o yang tá aqui para Uhum. cima, ele tem muita energia. E tem outras características dele também. Uhum. Tá, mas tem pessoas que são muito yin, tem uma energia mais. Tá. Se essa pessoa ela é mais yin, ela é um pouquinho mais fria. Lembra que eu te falei? Eu tenho mais calor, eu tenho mais Sim, energia quente. sim. O oposto do yang é o yin. Então a pessoa é o meu oposto, eu sou mais quente, mais viva. Isso é normal do organismo? As pessoas têm? Isso pode esquentar? Tá frio, pode esquentar? Ou mantém? Como é que Pode, funciona? nós podemos estar Hum, yang e ao é, mesmo tempo yin. é, Isso acontece. Na medicina chinesa existe a noite e o dia, não existe a noite e o dia, não sim. são opostos, e Uhum. o yang são opostos. Então, a gente tem essa Então, visão. o processo é equilibrar. Processo equilibrado, sempre. Certo. A gente não pode ser predominante em nada. Senão, se a gente for muito predominante, é problema. A gente tem que ser equilibrado. Então, pessoas, por exemplo, mais frias, né, na dietoterapia chinesa, pessoa mais fria, ela precisa, na dietoterapia chinesa, de alimentos mais mornos para trazer o calor de volta para ela, para aquecer. Então, quais são os alimentos mais mornos? Sopas, caldos. Entende? Então, Sopa não é diferente. qualquer sopa. Não é Uma qualquer sopa sopa. também. Aí tem a Hum, cor do alimento, tem o sabor do alimento, tem algumas peculiaridades na medicina chinesa que a gente tem que direcionar o paciente. Mas assim, é totalmente diferente. A nutrição, ela diria, não, à noite você vai comer uma comidinha leve, pode ser uma salada. Opa, para a medicina chinesa, uma salada crua é um alimento frio. É melhor que aquele paciente como uma salada cozida, se eu estiver pensando na medicina chinesa. Então,
Quando eu junto a dieta terapia chinesa com a nutrição, vai ficar lindo. E, Juna, todo esse processo do Yin e Yang, né? Uhum. Tudo, são várias, como é que se pode dizer? São várias, a medicina Ah, chinesa são várias modalidades, como é que é? são várias São várias técnicas, são técnicas. várias A técnicas. gente, quando entra, por exemplo, hoje a gente fala muito de saúde mental, né, Júlia? Sim, Que o corpo fica completamente adoecido através do sim, processo mental, que a gente vive uma vida corrida, e o excesso de informação que também a gente tem hoje. O sim, cérebro recebe uma carga muito grande. sim, Isso desequilibra o corpo hoje, né? sim. O estresse, o prazo que precisa entregar, o trabalho, o chefe, a família, o casamento que não Se vai eu te falar bem. que não é nada disso, Não, essa é a tua forma de ver. perfeito. Fala pra gente, Porque, ó. olha só, a tua agitação de vida é a tua forma de ver a vida. Sério. Talvez eu viva a mesma vida que tu e pra mim não seja uma agitação. Entendi. Entendeu? A forma como a gente enxerga as coisas dita como o nosso corpo vai se comportar. Vou dar um exemplo assim bem simples pra ti. Tu tá assistindo um filme de terror. Tua mente sabe que é mentira. Que aquilo. Mas todo mundo sabe que filme de terror é mentira, ou não sabe? Uhum. Sabe. Sim. Mas tu não sente medo? Tu sente medo? Sim. Tu Tensão. fica, Eu fico fica tenso, tenso? depende do filme. Depende do. Mas fica Fico, tenso? fico. Tu fica assim, meu Deus, vai entrar, mexe a Fico, mão. fico, Fica. fico. Tu sabe que tem gente que assiste e fala assim, é tudo mentira, e assiste de boa. Pois é, eu tive uma época que eu estava muito viciado em seriados de zumbi, por exemplo, Aham. né? Eu comecei a já imaginar coisas assim na minha vida, entrando no meu quarto à noite Por quê? e É a tua forma de ver. é a forma Aquilo de se ver. torna tão real pra ti. Aham. Entendeu? E pode ser que eu assista e fale, gente, é tudo mentira, gente, pateta, o cara vai entrar agora e matar e se diverte. A Paula consegue ser assim, eu Então, não a consigo ser maneira que, assim. às vezes, não é porque você tem 200 mil coisas pra fazer, porque você faz isso, é a maneira que você enxerga com todo esse peso essa vida. Às vezes é um peso, sim, e você precisa reorganizar, entendeu? Então, Ok. são olhares diferentes, nem sempre, a gente fala assim, nem tudo é verdade, né? Nem tudo é verdade. Às vezes a tua forma está de ver. E, Júlia, nesse processo que a gente vive essa correria, essa vida agitada, a saúde integrativa, volto a te perguntar, ele é o tratamento do futuro ou no É, momento, é o tratamento atual? Porque cada vez mais a gente percebe pessoas cada vez mais adoecidas, né? mas isso é E cada vez mais a gente vê depressão, a sim, gente vê uma série de coisas assim que acontecem, um desequilíbrio total no trânsito, gente sim, que se torna, às vezes nem é, mas se torna violenta. sim. A gente consegue observar essa corrida que a gente tem uma coisa que eu sempre coloco como ponto crucial, consumismo, por exemplo. É uma coisa que adoece É uma demais, né, gente? compulsão. É uma compulsão. É o gatilho do que eu preciso. A Joana comprou uma Mercedes, eu preciso comprar uma Mercedes também. A Joana comprou uma casa no balneário X, ou então a Joana comprou uma casa. Essa busca toda, esse gatilho, essa adoece, deixa a gente muito adoecido. Problemas de família, enfim. A gente percebe que hoje a saúde integrativa, ela é o ponto de virada Eu, na eu, saúde do ser eu humano, sou porque meio, ela é o né? que, mas, Joana, porque assim, Eu ela é o acredito que que sim. cuida do ser humano, né? De Porque todo esse se você processo do tiver um corpo, daquele olhar, ponto-chave. se você tiver um olhar, né? E eu sempre falo, gente, é a farmacêutica falando. Aham. Se você tiver um olhar, sempre que existe um medicamento, por exemplo, é, não criticando e já criticando, Sim, né? sim, claro. O Monjaro. Todo mundo agora que quer emagrecer aplicando o Monjaro. Gente, é um medicamento legal. O paciente diabético não está conseguindo o resultado, ele vai potencializar, né, a melhora daquele quadro clínico. Mas o que é a cura daquele? Ele quer a cura, ele quer a cura. Qual é a cura dele? Mudança de estilo de vida. É ele. Muito para ontem também, né? Tu tá entendendo? Sim. Ele vai ter que mudar o estilo de vida. Olha, é muito desconfortante. Eu falo que é muito mais fácil eu pegar um papel e prescrever algo que você vai levar para sua casa e vai tomar. Parece que as pessoas elas esperam isso. Mas quando eu prescrevo o que a gente chama de tratamento não medicamentoso, que é a mudança de algo, você fala, meu Deus, isso é muito difícil. Porque quando você vai mexer em alguma coisa, você tem que mexer na tua bagagem de vida, nas tuas crenças, né? E não estou falando de religião. As crenças que a gente fala é o que a gente acredita. A gente trouxe da nossa casa, da nossa criação, do nosso convívio. E aí fala assim, meu Deus, mas ninguém conseguiu isso. Aí tu já te coloca ali junto com o pessoal que não conseguiu.
Que aí que tu já não quer conseguir, né? Tu já botou um bloqueio que se ninguém conseguir, eu também não vou conseguir, não vou nem me esforçar. E aí começa, então você vai trazendo essas coisas, porque, Joana, eu não consigo emagrecer, eu não consigo acordar cedo, eu não consigo malhar. Não é que não consiga, é que existem outras demandas que precisam ser trabalhadas para que você possa abrir essa porta, que é mais uma. Será que a gente está se tornando uma sociedade, Joana, que é do imediatismo já há muito Muito, tempo? muito, Eu preciso, eu não muito. tenho tempo de ir para academia, mas se eu tomar isso aqui, ou se eu Sim, tomar sim, uma caneta aqui, vai resolver. sim. É tudo muito rápido. Isso é perigoso, né, Joana? Assim, nesse Muito. sentido Mas o que que a de gente está urgência. vendo? Ah, Esse sentido de urgência, essa necessidade de tudo para ontem, uhum. está fazendo com que as pessoas estejam cada vez mais o quê? Curadas do que querem se curar, né? Porque o desejo da cura, ela parte de quem quer ser curado. Então, qual é o teu desejo de cura? Tu queres melhorar, e para te melhorar, tu precisas fazer o quê? Ah, eu quero, eu só quero. Vai acontecer? Não, porque não é o desejo, é a movimentação, é a ação. Agir é muito difícil. Mudar qualquer coisa é muito difícil. Então as pessoas elas sempre vão optar pelo mais fácil. Joina Castro, doutora Jana Castro, Saúde Integrativa. Joina, que sinais o corpo costuma dar quando estamos vivendo uma vida que não faz mais sentido, seja na saúde ou na carreira? A gente, você como um especialista, observa já, eu sei que tu tem esse olhar clínico, Eu assim, vou usar eu como exemplo. o que que você observa, assim, que o corpo já tá, aquela pessoa já está te dizendo assim, poxa, eu queria muito pegar essa pessoa e trazê-la para mim, cuidar dela, porque eu estou observando isso. Não, não trago ninguém para Não mim. traz, Não. não. Lembra a frase? Não. O desejo da cura parte do desejo de quem quer ser curado. Não é do meu desejo. Eu não salvo ninguém. Pois, Eu não posso entrar na vida de alguém e falar, ei, você precisa. Talvez você nem queira. Como é que eu vou entrar lá? sim. Né? Então eu não mudo a vida de ninguém. O meu trabalho está lá. Eu sempre apresento ele, mostro ele e quem quiser ter o acesso a ele, eu estou aqui. Mas a gente não deve fazer isso, né? Entrar no outro. Eu acho que você precisa. Não. Talvez não precise. Cada um tem seu tempo. Isso é um dos olhares integrativos, a gente saber respeitar, né? Ter a escuta, o tempo do outro, a vivência do outro, né? Mas vou te falar como eu percebi em mim que eu precisava mudar. Que eu não sou perfeita. Eu também Não somos. tenho um monte de defeito e coisas que eu ainda estou Sabe, tentando fazer. sabe que eu estava analisando isso também, a gente observar muito esse lado sombra da gente, que às vezes a gente não quer muito Não, ele tem que enxergar, né? aparecer. Ninguém Ele quer. tem que aparecer. Eu falo para os É, outros, gente, quando eu falo para vocês que é difícil, é porque eu tento fazer e eu sei que é difícil. Ninguém cuida. Você quer cuidar de alguém? Você precisa cuidar de você. Então, quando eu comecei a cuidar do outro, eu olhava, gente, eu não posso dizer pro fulano, olha, você precisa ter um estilo. Eu não tenho estilo de vida. Eu preciso ter. Olha, você precisa comer, mas eu não como. Então, antes de você cuidar das pessoas, você tem que cuidar de você. Você tem que mudar o que você quer mudar. Até porque quando você fala assim, gente, isso é difícil, você sabe qual foi as pedrinhas que você pisou que vai conseguir levar aquela pessoa para aquilo. Tá entendendo? Se você não viver isso, vai ser triste. Então, o que que eu percebo? As pessoas, elas têm muitos sinais. Eu tive muitos sinais. Então, eu já fui gerente dentro da farmácia, né? Eu já estive lá. Trabalhei nas redes de farmácia. Depois das minhas farmácias, trabalhei nas redes dos outros, né? E quando eu ia trabalhar, isso é muito legal. Eu chegava no trabalho e eu dizia assim: eu não quero estar aqui. Quantas vezes a gente não faz isso? Eu não quero estar aqui. Eu não gosto desse tipo de trabalho, de só dispensar. E, de novo, não é só, né? Estou dizendo somente dispensar. Não diminuo meus amigos que estão lá. Mas eu digo, poxa, eu quero entregar mais, eu quero fazer mais. Infelizmente, ali não dá para fazer, porque é varejo. Então, você tem que atender uma pessoa, entregar, a pessoa vai embora, tem um tempo de atendimento, não dá para você fazer. Se não tiver um consultório farmacêutico, você não vai fazer aquilo. E às vezes tem que você não consegue fazer. Então, eu falava, eu não quero pegar uma vitamina, um polivitamínico, gente, eu tenho um negócio com os polivitamínicos. Ali só tem uns ventos, rapidinho. E às vezes você precisa de uma dosagem melhor. Eu olhava aquilo e falava, meu Deus, como eu vou vender isso para minha mãe? Um dia minha mãe que vai ser atendida em algum lugar e vai levar aquilo ali que tem uma meta para ser batida. Aquilo é varejo farmacêutico, é triste, é real.
Acontece. E aí eu falava, gente, mas eu sou a gerente, olha só. Eu tinha que dizer para os outros, gente, vocês têm que bater a meta da vitamina. Aquilo era muito conflitante. Aquele dizer, Joina, você está vivendo algo que você não quer viver. Não é essa profissional que eu disse que eu queria ser, vazia que eu estou sendo para mim mesma. Eu sei tanta coisa, eu não posso. O curso de farmácia é lindo, gente, sou apaixonada pelo curso de farmácia. Então, eu olhava e falava, gente, sabe tanta coisa, é um curso tão difícil. Para eu chegar aqui e fazer só isso e, sabe, e ter certeza que o que eu estou fazendo pode até beneficiar um tiquinho, mas não vai conseguir ajudar como eu gostaria. Eu queria mais, eu queria mais. Então, acho que ali são os sinais, sabe? A inconformidade, a irritabilidade. Às vezes eu ia trabalhar, eu levantava irritada. Eu vestia a roupa, parece assim que eu tava indo, sabe, ser queimada. Meu Deus, vão me jogar ali. Eu vou... Aí você começa a transferir uma responsabilidade financeira. Não, mas eu não posso deixar porque existe o financeiro. E na minha cabeça já é assim. Gente, isso daqui é uma pontinha de prego, né? Quando tu bate o prego, não fica uma cabeça. Então você sobe e pisa nela. Você tem que bater o próximo prego. Tá entendendo? Isso aqui tem que ser uma escada para onde eu vou chegar. Então, eu mudei a minha forma de olhar. Eu falei, gente, eu preciso ir trabalhar, eu tenho que dar essa entrega, mas é uma cabeça de prego. Daqui eu preciso saltar para lá e saltar daqui para lá para eu chegar bem ali. Vai demorar. Então, eu não posso viver o imediatismo. Eu tenho que viver o processo para eu receber o que eu quero. Não é muito? Vai me custar muito. É isso. Gente, é isso. Doutora Joana Castro, Saúde Integrativa, ela ressignificou o processo, o pioneirismo dentro de um processo que ela passou através da doença de Lyme e nesse bate-papo hoje ela pode entregar para a gente esse conteúdo brilhante que você acompanha aqui no nosso canal. Doutora Joana Castro, muito obrigada. Em outra oportunidade, com certeza estaremos de volta nesse canal para a gente falar de outros assuntos muito interessantes sobre a saúde integrativa, sobre empreendedorismo dentro Sim. da sua área. Não fica só por aí, porque são pessoas brilhantes, são mulheres brilhantes, homens brilhantes que passam por esse canal e que o intuito da gente, doutora Joana Castro, é levar esse conteúdo, levar informação a quem acompanha a gente, a quem assina o nosso canal, que acompanha, por sinal, se inscreva no canal, gente. Não se inscreva, BabaCast, tá bom? Assina a notificação lá, clica no sininho e acompanha a gente. Doutora Joana, muito obrigado pela sua participação, Que agradeço. o conteúdo, a sua história. E volto a te dizer, eu vivi para poder sentar contigo nessa bancada aqui e saber um pouco da tua vida, da tua história, que é incrível, é maravilhosa, e eu sei que ela não para por aí, doutora Joana. Vai parar, não pode. Não para por aí. Ainda temos dias para viver. Muito. Mas, Baba, muito obrigado. Eu amei estar aqui contigo, eu amei conversar, amei a gente falar. Né? Eu gosto de falar da minha vida. Sim. Descobri isso também. Sério? Gosto de contar. Eu acho que a gente tem que falar das coisas que podem levar até uma esperança de você ver que existe jeito para algumas coisas que você acha que não tem. Né? Não vou dizer que é a cura, você vai se curar, você vai. Não, mas a gente precisa enxergar a esperança. Né? Nos processos que a gente passa, às vezes mudar é muito bom. Mudança é a palavra da doutora Joana. Gente, a gente fica por aqui. Valeu demais. Até o próximo episódio aqui no BabaCast. Valeu.